Bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje vamos mergulhar num fenómeno curioso. Aquelas mudanças grandes que acontecem quase tipo em câmara lenta à nossa volta, mas que muitas vezes só notamos quando já estão, bem avançadas. E para nos guiar vamos usar uma analogia que acho bastante interessante, que vem da física, da quantidade de movimento. Pensem em algo que continua a andar, não é? Por inércia, mesmo quando, o motor já parou. A base da nossa conversa hoje é uma análise, já com alguns anos, de 2016, do Edson Zogby. O título é logo sugestivo. Coisas que já aconteceram, mas não percebemos, como a quantidade de movimento na física. E apesar de ser de 2016, parece que as ideias ganharam, se calhar, ainda mais força com o tempo. Portanto, a nossa missão aqui é tentar, desembrulhar isto. Como é que o declínio aparente dos fenómenos de massa e, por outro lado, a ascensão de imensos interesses de nicho, a famosa cauda longa, estão a reconfigurar áreas tão diferentes como, a tecnologia, a política, os média, até os nossos hábitos de consumo? Parece um bom desafio. Vamos a isso? Para começar, a análise do Zogby dá-nos exemplos muito palpáveis desta inércia. Olhem, por exemplo, para os telefones fixos. Numa era completamente dominada por smartphones, por que é que ainda existem em tantas casas tantos escritórios? É verdade. O pensem nos táxis tradicionais. Quer dizer, mesmo com a omnipresença de plataformas como a Uber, a Bolt, eles continuam aí, na rua. Uhum. A explicação que ele propõe é precisamente essa quantidade de movimento. A relevância, a massa que tiveram no passado, dá-lhes uma inércia. Exato. E isso mantém-nos presentes, mesmo quando a força principal, a preferência geral ou a necessidade absoluta já, diminuiu bastante. É uma imagem muito poderosa, essa da inércia. E o interessante é que o Zogby não a limita só a objetos ou tecnologias que vemos, pois não? Ele estende essa lógica a sistemas inteiros, a formas de pensar já consolidadas, a estruturas sociais que parecem resistir teimosamente à mudança. A analogia da física funciona bem porque a massa, aqui, representa o quê? O peso histórico, a importância acumulada. Mesmo que a aceleração, a força da inovação ou a preferência atual diminua ou mude de direção, essa massa acumulada faz com que as coisas continuem na mesma trajetória por mais algum tempo. Ajuda a explicar porque é que a mudança muitas vezes não é tão rápida, tão abrupta como se calhar esperávamos. Vemos o novo a surgir, mas o velho demora a desaparecer completamente. É isso. E essa persistência do antigo não se limita só ao mundo da tecnologia, pois não. A análise, já em 2016, olhava para a paisagem política, nomeadamente no Ocidente, e identificava sinais daquilo que parecia ser um enfraquecimento do modelo bipartidário que vigorou durante décadas. Uhum. Notava-se um crescimento de candidaturas independentes, isto, claro, nos sítios onde as regras o permitiam. É importante aqui, se calhar, sublinhar que estamos a relatar a perspectiva que estava na fonte de 2016. Claro, exatamente. E essa observação sobre a política liga-se perfeitamente ao tema maior que estamos a discutir. Temos aqui outro exemplo de uma estrutura de massa, os grandes partidos estabelecidos a sentir a pressão da fragmentação. O interessante é que o texto do Zogby via nessa fragmentação, com mais vozes independentes, até um potencial positivo para a vitalidade democrática. Quer dizer, mais pluralismo. Contudo, e isto é crucial, para sermos fiéis à fonte, o autor já expressava em 2016 algumas reservas significativas. Apontava para os riscos associados ao populismo e também uma certa dificuldade em ver emergir figuras com mérito reconhecido, com capacidade de liderança clara, questionando assim o futuro da própria democracia. É quase premonitório, não acha? Sim, olhando para trás, parece mesmo. Reflete essa tensão constante entre, por um lado, a abertura a novas vozes e, por outro, a necessidade de estabilidade e de competência. Isto levanta questões importantes sobre as consequências reais desta fragmentação a longo prazo, claro. Avançando um pouco, a análise do Zogby direciona o foco por um domínio que ele considera muitas vezes pioneiro, uma espécie de laboratório de tendências futuras. As artes. Uhum, as artes. A ideia é que aquilo que começa a borbulhar na música, na literatura, nas artes plásticas, muitas vezes antecipa movimentos que depois se espalham para outras esferas da sociedade. Sim. E é neste contexto que ele introduz e explora mais a fundo o conceito da cauda longa, que ficou famoso com o Chris Anderson.
No fundo, estamos a falar da pulverização dos mercados de massa. Em vez de termos um punhado de hits culturais a dominar tudo, passamos a ter uma miríade quase infinita de nichos. O que é fascinante na cauda longa é a imagem mental que nos dá. Pensemos num gráfico simples. Popularidade, no eixo vertical, variedade de produtos ou obras no eixo horizontal. O modelo antigo era o quê? Uma cabeça alta e estreita. Poucos produtos com imensa popularidade, os grandes sucessos. Certo, o mainstream. Exato. O modelo atual. Essa cabeça encolheu drasticamente e o gráfico estende-se numa cauda longuíssima e baixa para a direita. São milhares, milhões de itens, com pouca popularidade individual, mas cuja soma, a área total dessa cauda, representa um mercado gigantesco, às vezes até maior que a própria cabeça. Zogby enfatiza que isto vai muito para além do consumo cultural. Representa uma mudança fundamental de paradigma. Saímos da massa, onde o comportamento era mais homogéneo, seguia tendências ditadas. Para a complexidade, onde temos uma multidão de indivíduos a fazer escolhas cada vez mais diversificadas, mais personalizadas, citando mesmo a análise, deixamos de ser massa para sermos simplesmente gente, com as suas idiosincrasias, as suas preferências únicas. E é aí que a coisa se torna, para mim, particularmente intrigante. A análise argumenta que a nossa dificuldade em compreender esta nova paisagem complexa reside no facto de continuarmos a usar as lentes do passado. Exatamente. Tentamos analisar o presente e prever o futuro olhando para a cabeça da curva, para os fenómenos de massa que conhecíamos, ignorando que o verdadeiro motor da mudança pode estar agora na soma agregada daquela cauda imensa e fragmentada. É tipo como um meteorologista que só presta atenção às nuvens maiores e ignora o efeito combinado de milhares de nuvens mais pequenas que juntas vão determinar o tempo. Faz sentido, faz todo o sentido. É uma ótima analogia, precisamente. E as consequências desta miopia são enormes. O argumento central do Zogby é que as tendências futuras não serão ditadas pelo gigante sem declínio da massa, mas sim pela agregação de todos esses nichos que formam a cauda longa. Entender isto requer um tipo diferente de análise, mais profunda. Exige, como refere o autor, mergulhar para perceber e interpretar. Mergulhar? Sim, não basta ficar pela superfície, pelos fenómenos mais óbvios, mais visíveis. E há um aviso interessante, na fonte, dirigido àqueles que comentam e analisam tendências, os chamados gurus. Se não desenvolverem a capacidade de lidar com esta complexidade, se não aprofundarem o seu conhecimento para além do generalismo superficial, arriscam-se a tornar-se irrelevantes ou, na melhor das hipóteses, a falar apenas para nichos muito específicos. Perdem a capacidade de oferecer uma visão de conjunto com valor acrescentado neste mundo tão fragmentado. Isso liga-se a outro ponto que a análise menciona, que também achei curioso, a ideia de que mesmo quem atua como generalista, a comentar sobre várias áreas, beneficia imenso de ter tido, em algum momento, uma base sólida como especialista. Sem dúvida. Sem essa profundidade inicial, corre-se o risco de ser apenas um surfista das oportunidades, como diz a fonte. Alguém que salta de tema em tema, sem verdadeiro lastro, sem compreensão fundamental. Sim, sim. Faz sentido, não faz? A credibilidade num mundo complexo parece exigir mais do que apenas amplitude. Parece exigir também alguma profundidade. Faz todo o sentido. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que esta fragmentação crescente não desafia apenas os modelos de negócio ou as estruturas políticas. Desafia também a forma como construímos e validamos o conhecimento e a própria autoridade. Num ambiente saturado de informação superficial, a profundidade e a capacidade de conectar os pontos entre diferentes nichos, mas com base em conhecimento real, isto torna-se um bem precioso. A análise do Zogby, nesse sentido, é quase um apelo a uma análise mais rigorosa e menos focada nos fenómenos de superfície, nos fenómenos mais visíveis. E há outro elemento que a análise de 2016 já identificava como um potencial acelerador desta dinâmica da cauda longa. Era o aumento do tempo de lazer. Ah, sim. Zogby relaciona isto com a crescente automação e a consequente possibilidade de extinção de muitas funções, muitos empregos tradicionais. A lógica é simples. Mais tempo livre permitiria às pessoas explorar mais os seus interesses individuais, não é? Fazer escolhas de consumo cultural mais personalizadas,
mergulhar em hobbies, em paixões específicas, Claro. alimentando assim ainda mais essa longa cauda de nichos. E essa linha de pensamento conduz a uma das previsões mais diretas e talvez mais sombrias do texto, feita, lembremos, em 2016, sobre o futuro dos meios de comunicação social de massa. Sim, essa parte é forte. É. O autor antecipava um definimento financeiro acentuado, primeiro dos jornais impressos e depois dos canais de televisão generalistas em sinal aberto. A previsão era que, no espaço de uma década, ou seja, ele apontava para meados da década de 2020, estes pilares da comunicação de massa poderiam tornar-se financeiramente insustentáveis. Talvez subsistindo apenas através de modelos alternativos, como trabalho voluntário ou subsídios muito específicos. É uma previsão muito forte, de facto. É fortíssima, claro, mas alinha-se perfeitamente com a lógica da cauda longa que temos vindo a falar. Enquanto os gigantes dos mídia lutam para manter audiências massivas e modelos de negócio que dependem dessa escala. Certo. As audiências continuam a fragmentar-se em nichos cada vez mais específicos e esses nichos são servidos de forma mais eficaz por plataformas e criadores focados nesses interesses particulares. Temos visto muitos exemplos disto a concretizar-se nos últimos anos, não é verdade? Sem dúvida. É quase o dia-a-dia que vemos nos mídia. Então, tentando agregar isto tudo, qual é a grande mensagem que retiramos desta análise de 2016? Parece ser a de que está em curso uma transformação profunda e transversal da tecnologia à política, da cultura aos mídia, marcada pela transição de um paradigma de massa para um de complexidade e fragmentação em múltiplos nichos, a tal cauda longa. E o ponto crucial é que esta mudança, apesar de ser maciça, acontece muitas vezes de forma subtil, ou por inércia dos sistemas antigos, ou porque continuamos a focar a nossa atenção nos sítios errados. Exato. Na cabeça em declínio, em vez de olharmos para a cauda que está a crescer. Precisamente. A principal conclusão prática que o Zogby parece querer transmitir é a necessidade de uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar. Para realmente compreendermos a direção em que estamos a ir, a análise sugere que o foco não deve estar tanto nos gigantes familiares em declínio, na massa que ainda se move por inércia histórica. Certo. Em vez disso, o olhar atento deve dirigir-se para a somatória de todas essas tendências menores, desses nichos que compõem a cauda longa. É na dinâmica agregada dessa complexidade fragmentada que residem os sinais mais fiáveis sobre o futuro. Exige mais esforço analítico, sem dúvida, mas é provavelmente mais recompensador a longo prazo. E isto, inevitavelmente, deixa-nos com uma pergunta em aberto. Uma reflexão que paira sobre toda esta análise, embora não seja diretamente respondida no texto. Se a tendência dominante é, de facto, esta fragmentação crescente em quase todas as esferas, política, social, cultural, mediática, e se os grandes unificadores do passado, os modeladores de massa, estão a perder força, onde e como é que poderá surgir um sentido de comunidade, um entendimento social partilhado no futuro? É uma excelente pergunta. Existirão novas formas de construir pontes e encontrar terreno comum nesta paisagem de nichos cada vez mais autónomos? Ou será a fragmentação um caminho sem retorno para a nossa sociedade cada vez mais complexa? É uma questão que, arrisco dizer, é ainda mais premente hoje do que era em 2016, quando o texto foi escrito. Fica no ar.